Bom dia, meninos e meninas do sexto ano. Vamos a mais uma aula do Colégio Felipe dos Santos com o professor Wagner, nossa disciplina Arte. Então vamos lá. Gente, o que produzimos até agora foi o seguinte: atividades por semana, né? Então a primeira semana, a primeira videoaula, capítulo 1, cultura, expressão e arte, a atividade responder a sessão ampliando o conhecimento. Aí alguém vai dizer, vixe tio, o senhor não falou isso não. Talvez, mas estou falando agora, é algo que não precisa ter pressa para entregar, que você vai fazer no próprio livro, tá? Ampliando o conhecimento. Tem uma seção lá, existem algumas palavras, você vai pesquisar o significado delas e escrever no local reservado para elas no próprio livro, tá bom? A segunda semana, nós fomos para o capítulo 2, que é arte, né? Entre todo o conteúdo que foi sendo visto, nós fizemos questão de recordar as 7 artes clássicas, né? Lembramos, falamos devagarzinho e todo mundo anotou. Na aula online também podemos reforçar tudo isso. Até porque na aula online nós podemos corrigir as falhas que o tio teve na primeira aula, né? Na primeira semana. Olha, observação 1. Na segunda semana, nós paramos a leitura do capítulo 2, o que é arte, na seção Repensando, lá na página 13, né? Porque ele propõe uma pesquisa biográfica dos artistas que lá foram apresentados. Tarsila do Amaral, Edvard Munch, Pablo Picasso e Abelardo da Hora. As páginas 12 e 13 apresentam, né, uma obra de arte de cada um desses artistas, e a seção Repensando pede que se pesquise a biografia deles. Existe no próprio livro espaço reservado para você anotar o que você encontrou da biografia deles. O tio transformou tudo isso em trabalho, né? Ou seja, após vocês terminarem de colocar no livro as informações da pesquisa biográfica que vocês fizeram sobre cada um desses artistas, vocês vão copiar, né, numa folha à parte, e isso vai ser transformado então num trabalho que o tio vai atribuir nota e vai ajudar bastante na média, né, do primeiro bimestre de vocês, tá? Então vamos lá. Agora sobre a aula de hoje. Tá? Muitas atividades, tá, gente? Além das atividades já trabalhadas, né, na página 14, a terceira questão, que está na página 14, pede que se faça uma pesquisa com 3 pessoas, uma entrevista, né, com 3 pessoas diferentes sobre o que elas acham sobre arte. Na cabeça dela, a opinião delas, o que é arte. Tá? Então você vai conversar com 3 pessoas fazendo essa pergunta. Para você, o que é arte? E anota a resposta dessa pessoa. Tá? No livro, na própria página 14, tem um espacinho reservado para você anotar as 3 respostas sobre o que é arte. Tá? Continuando ainda, tem a questão número 4, que cita arte naif. Então, como citou e a gente não conversou sobre isso, vamos apresentar um pouquinho o que é, ou por alto, né? Rapidamente, o que é arte naif. Que é um termo usado para designar um tipo de arte popular espontânea. Tá? A palavra naif é uma palavra francesa que tem como significado ingênuo, inocente. Então aqui nós temos, né, até para lembrar do pontilhismo, olha aí, né, uma obra que nos recorda bem o uso da técnica, né, bastante inocente, né, de verdade, assim, do dia a dia nosso, né, de gente brincando, de gente trabalhando, cachorro correndo no meio do mundo, do outro lado gente dançando, né, essa coisa sem muitas preocupações, ou sem grandes preocupações, nem com a vida, nem tampouco com a técnica.
mas ainda assim muito belo. A chamada arte naif. Seguindo, nós vamos agora voltar um pouquinho, volte para a página 11, tá? Porque nós pulamos na seção Diálogos com o tema, né, a parte que destacava este senhor barbudo aí à esquerda. O nome dele é Oscar Claude Monet. Tá? Então, ele é importantíssimo na pintura. Então, vamos ver agora. Ele é o idealizador. A partir das obras dele, surgiu um movimento artístico chamado impressionismo. Tá? Então, vamos ver um pouquinho. O Oscar Claude Monet nasceu em Paris, França, 14 de novembro de 1840. Ele foi um pintor francês, o mais célebre entre os pintores impressionistas. O termo impressionismo surgiu devido a um dos primeiros quadros de Monet, Impressão Nascer do Sol. A expressão foi usada originalmente de forma pejorativa. A turma estava, na verdade, caçoando, né? Tirando onda, como se diz. Tá? Mas Monet e seus colegas adotaram o título, impressionismo, sabendo da revolução que estavam iniciando na pintura. Eles não se deixaram impressionar negativamente como queriam, né? Mas reforçaram, pegaram o termo para si, impressionismo, e continuaram porque tinham certeza que estavam fazendo algo novo, algo revolucionário. Seu pai, Claude Auguste, tinha uma mercearia modesta e desejava que o filho continuasse no comércio da família. Mas Monet desejava pintar. Em 1851, Monet entrou para a Escola Secundária de Artes e acabou se tornando conhecido na cidade pelas caricaturas que fazia. Nas praias da Normandia, Monet conheceu, por volta de 1856, Eugène Boudin, artista que lhe ensinou algumas técnicas ao ar livre. Em 28 de janeiro de 1857, sua mãe morreu. E aos 16 anos, Monet abandonou a escola e foi morar com sua tia, Marie-Jeanne Lecadre. Em 1859, Monet mudou-se para Paris. Lá, frequentava muito o Museu do Louvre, onde copiava os grandes mestres. Em 1923, quase cego, Monet é operado de catarata e passa a usar óculos. Suas obras ficam cada vez mais abstratas e solitárias. Morreu em 1926 na cidade de Giverny, um lugar onde construiu seus belos jardins. No livro se destaca isso. Se coloca duas imagens de jardim. Na página anterior, o tio colocou uma das imagens do livro. Nesta página aqui, nesse slide, o tio buscou outro artista impressionista, que é o Eliseu Visconti, né, com a sua pintura Moça no Trigal. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre o impressionismo, está aí um pouquinho sobre ele nesse quadrinho abaixo. O impressionismo é um movimento artístico surgido na França no século XIX, que criou uma nova visão conceitual da natureza, utilizando pinceladas soltas, dando ênfase na luz e no movimento. Então, para isso, geralmente as telas eram pintadas ao ar livre, para que o pintor pudesse capturar melhor as nuances da luz e da natureza. Tá? Gente, o tio está só passando atividade, né? Mas isso é bom, porque a gente precisa enriquecer, né, o nosso vocabulário, e aí, para isso, cultural, artístico, então, para isso, a proposta é, vamos confeccionar, vamos montar um elucidário. O que é isso, um elucidário? Esse nome vem de elucidar. O verbo elucidar possui sinônimos, ou seja, outros verbos que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Para a gente poder entender, elucidar é explicar, esclarecer, resolver, desvendar, ilustrar. Assim, nós vamos montar
com base nas sessões Ampliando o Conhecimento, um Elucidare, um livro de significados. Nesta sessão, Ampliando o Conhecimento, ao final de cada capítulo, algumas palavras são propostas para que você pesquise seu significado e no próprio livro você escreva o que você encontrou. Então, nós vamos pesquisar as palavras presentes na seção Ampliando o Conhecimento. Em cada capítulo, ao final do capítulo, tem esta seção, colocando algumas palavras. Erudito, preceitos, espectador, artefatos, representações, por exemplo. Então, após responder no livro, nós vamos transferir, nós vamos copiar para uma folha que vai ser uma página do Elucidare. Cada capítulo tem uma seção Ampliando o Conhecimento, então, a cada capítulo, uma folha é feita com o significado das palavras que o capítulo nos sugere, tá bom? Então, vamos lá, vamos produzir. A atividade da terceira semana é essa, né? Vamos começar a montagem do Elucidare. Como ele vai de capítulo a capítulo, então, nós vamos ter muito tempo para fazer, porque a cada nova aula, nós teremos novas palavras. Então, o primeiro passo, responder o que se pede na sessão Ampliando o Conhecimento. Nós estamos no capítulo 1 e agora concluindo o capítulo 2. Então, temos duas sessões Ampliando o Conhecimento. Ação, minha gente. Ação, 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 ação. Vamos pesquisar as palavras, seus significados, registrar no livro e depois transferir para o Elucidare. A princípio, uma folha por capítulo. Então, na aula online, conversaremos mais sobre essa atividade. Tá bom? Então, até a próxima aula. Bom dia. Tchau, tchau, tio. E a gente se encontra em breve.